As histórias que contarei aqui são verídicas e ocorreram em minha antiga casa. Talvez a origem de tanta coisa ruim seja por causa de vários anos atrás, quando, por curiosidade, eu, os meus amigos e primos, que então éramos todos crianças, fazíamos aquela brincadeira do copo que todos chamam de Ouija, e também a do compasso. Às vezes, alguns achavam que o copo ou o compasso estava sendo movimentado por algum participante, mas nem sempre foi assim. Certa vez, um primo colocou uma barata dentro de um copo e deixou lá por um bom tempo até ela morrer. E uma vez, nós usamos esse mesmo copo para fazer a brincadeira. E lá pelas tantas da madrugada, quando alguém perguntou quem estava aí para o copo, esse meu primo foi fazer graça e começou a movimentar o copo para este formar a frase: "Eu sou o espírito da barata." E quando estávamos todos xingando ele e até dando risada da gracinha, o copo simplesmente saiu em disparada e arrebentou-se na parede, quando não tinha mais ninguém com um dedo em cima dele. Em outra oportunidade, desta vez usando um compasso, estávamos em 5 pessoas e, como sempre, havia um engraçadinho que ficava fazendo graça. Estávamos todos levando a sério, menos um amigo, que por sorte já saberão por quê. Ele estava sentado em cima de um papelão, fazendo assim, esse papelão ficar um pouco inclinado, perto do chão. E depois de um certo tempo lá, brincando com os espíritos, estávamos dando risada de mais algumas gracinhas deste amigo, quando o compasso, num golpe muito rápido, voou em direção à perna dele. E como eu disse, por sorte tinha o papelão. Senão, a ponta do compasso iria cravar em seu joelho, mas acabou ficando presa no papelão. Eu tenho uma tia que era espírita, e ela tinha um boneco que ela e os seus filhos, que não eram espíritas, diziam que o boneco tinha vida. E este boneco até tinha uns ralados no joelho, que todos diziam que era dele cair quando andava. E quando ela largou o espiritismo, ela foi se livrar dos seus materiais, e na hora de se livrar do boneco, ela foi dar justo para o meu irmão, que era mais novo. E como não acreditávamos muito nessas coisas, aceitamos o boneco, e o mesmo ficou no meu quarto, pois eu dividi o meu quarto com o meu irmão. Acontece que o meu irmão começou a ter frequentes pesadelos, e acordava chorando de noite, falando que o boneco o estava ameaçando, querendo matá-lo. Os meus pais falavam que era só um sonho, e ele sempre se acalmava. Mas a verdade é que o meu irmão pegou um pânico tão grande do boneco que a minha mãe teve que levá-lo embora. Há pouco tempo antes de mudarmos dessa casa, algo assombrou a minha mãe. Como meu pai trabalhava à noite e os meus irmãos dormem cedo, a minha mãe ficava sozinha no quarto dela, assistindo TV até tarde, e eu ficava no meu. Até que ela começou a ouvir passos no corredor do quintal, ao lado do seu quarto. Ela vinha horrorizada me contar, e eu saía com um pedaço de pau pelo quintal, que era pequeno, à procura de alguém, mas eu nunca encontrava nada. Ela, até que à medida do possível, foi se acostumando com esses passos, até que um dia ela veio chorando em desespero me chamar, falando que tinham batido muito forte na janela. Porém, eu não ouvi nada, mas como de costume, eu fui investigar, mas não encontrei nada. A minha mãe estava se convencendo que estava ficando louca. Ela até tinha entrado em depressão,
e foi quando tudo parou e ela nunca mais foi perturbada por isso. Acontece que a nossa vizinha também é espírita, e certa vez ela veio nos procurar para contar algo realmente muito assustador. Ela disse que era dia ainda, e ela ouviu passos muito fortes no corredor do quintal, e ficou curiosa para saber quem estava andando daquele jeito tão pesado. Aí, ela pegou uma cadeira, encostou no muro e foi ver o que era. Bem, ela não soube dizer ao certo o que tinha visto e nem gostou nada de falar isso. Mas ela descreveu como sendo a coisa mais horrível do mundo, aquilo que ela acabava de presenciar. E enquanto ela contava, eu e a minha mãe nos arrepiamos todo. Certa noite, eu estava sozinho em casa, assistindo TV na sala. Bem, eu não sou muito assustado para essas coisas, então eu sempre fiquei sozinho, e até então nunca tinha tido nenhum problema. Mas essa noite foi diferente. Era por volta de 21 horas, e alguma coisa ou alguém bateu na porta. O pior é que o único portão é bem barulhento e dá para saber de longe se alguém entrou. E quando chega alguém em casa, os cachorros já começam a latir como loucos. Eu dei um pulo do sofá, fui até a porta e perguntei quem era. Porém, como esperado, ninguém respondeu. Eu perguntei de novo e nada. Então, eu coloquei o ouvido na porta para ver se ouvia alguma coisa, mas nada também. Nem passos, nem barulho de portão, nem cachorro latindo e nem nada. Bem, ainda assustado, eu resolvi espiar pelo vitrô da sala, pois dali dava para ver o portão. Mas este estava fechado e não havia sinal de ninguém por lá. Mas ainda assim, até hoje eu prefiro acreditar que foi algum ladrão querendo invadir a minha casa. Bem, eu acho que é só. Mudamos dessa casa já faz vários anos. Porém, não foi pelos motivos de fantasmas, e sim porque o dono de lá era muito chato. E depois que nos mudamos, eu nunca mais presenciei nada, e nem mesmo a minha família. E acredito que nenhum de nós nunca mais quer presenciar nada nessa casa que moramos, e nem em outras casas. Bem, Fael, esses foram os meus relatos. Espero que acreditem, pois eu posso garantir que todos são absolutamente verídicos. Em breve, trarei mais relatos para o canal e quero orientar todos que assistem este relato a nunca jogarem o tabuleiro Ouija. E caso pensem em fazer, tenham respeito e sempre antes de encerrar a sessão, peça licença para o espírito para sair. Bem, vocês podem não acreditar, mas o tabuleiro Ouija, ele é um portal para o mundo dos mortos e pode até mesmo atrair demônios e entidades perigosas. Então, fiquem longe desse jogo e evitem o máximo possível até mesmo contato com o tabuleiro. Pois a partir do momento que você tem o tabuleiro em sua casa, você nunca mais pode se desfazer dele. Bem, esses são os meus relatos. Boa noite.